Você fica feliz? Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, por favor. Eu quero que você também seja ministrado como eu fui, e desejo ser novamente através disso que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 7. Abre a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Também quero falar para você algo interessante, importantíssimo, em se falando de investir, importantíssimo. Vai acontecer aqui na igreja, no dia 14 de outubro, a partir também das 17 horas, um encontro, um evento chamado De Acordo com Gênesis. De Acordo com Gênesis. E esse evento para as crianças, do verbo crianças, amém? E virão crianças também de outras igrejas, estarão conosco, em comemoração ao Dia das Crianças. E como os irmãos sabem, né, nós tem esse lance que o mundo está pregando tão fortemente sobre ideologia de gênero. Nós cremos que é de acordo com Gênesis, amém, irmãos? E lá em Gênesis diz tão claro, tão explícito de como é, e a gente tem um zelo, um cuidado de passar essa mensagem de forma verídica, bíblica, para as nossas crianças. Então vai se organizando também, porque essa igreja também investe principalmente nas crianças, amém? Elas estão ali sendo ministradas, sendo acrescentadas, acrescidas, suplementadas de informações divinas, amém? E nesse dia 14, às 17 horas, haverá esse evento aqui na igreja. Você já pode começar a se informar com a equipe do Verbo Crianças, com a tia Márcia e a sua equipe, amém? Para não deixar o seu filho de fora. Você está aqui? Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 20, nós vamos ler esses 7 primeiros versículos. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Verso 7: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Diga comigo: ele recuperou a saúde. Diga comigo: 15 anos o Senhor acrescentou a Ezequias. Você pode erguer a sua Bíblia? Erga a sua Bíblia. Vamos fazer uma confissão de fé. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a poderosa, eficaz, inigualável, eterna, confiável, poderosa palavra de Deus. Diga: são sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração. Diga: crescerão, produzirão
para a glória de Deus. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, sempre que nós que estamos servindo a Cristo e estamos debaixo da nova dispensação, que estamos vivendo debaixo do Novo Testamento, da nova aliança, sempre que nós formos ler, ouvir alguma pregação, ouvir alguma ministração, pregar sobre algum texto, alguma passagem do Antigo Testamento, precisamos fazê-lo com a ótica do Novo. Alô, tem alguém aqui? Porque esse testamento, ele está aí servindo de exemplo para nós, amém? Mas o que rege a nossa vida, ou a lei que está sobre nós, é a lei do Espírito e da vida, baseados no que foi estabelecido na nova aliança, amém, meu irmão? Você está aqui? Você compreende isso? Mas eu quero falar sobre esse episódio, porque o tema dessa mensagem, dessa rápida mensagem, põe em ordem a tua casa. Na verdade, tem uma conotação de organizar a casa, tem uma conotação de ajeitar a casa. E antes que você fique pensando que o pastor vai falar para você e dizer para você qual é o melhor lugar na sua casa onde a geladeira deve estar, ou onde a mesa de centro deve estar, não é sobre isso que eu vou falar com você. Antes de você achar que o pastor vai falar sobre dicas financeiras, sobre como organizar bem o seu dinheiro, como administrar bem as suas finanças, também não é sobre isso que eu vou falar. Aliás, sobre isso você vem na última quinta, no culto Empreender, amém? Você está aqui? Porque quando nós vamos olhar no contexto desse episódio, quando o Senhor manda o profeta até a casa do rei Ezequias, quando nós vamos analisar e estudar o teor da mensagem, o objetivo central em arrumar a casa, ou para arrumar a casa, diz respeito, irmãos, a assuntos familiares. Diz comigo, assuntos familiares. E sabe, irmãos, o que é que faz o Espírito Santo compungir, tocar, dar a direção para falarmos sobre família tão constantemente, se não porque a família nesses últimos dias tem sido atacada de forma feroz como nunca antes. E é importante, irmãos, que tenhamos esse cuidado, esse zelo, porque o que nós temos de mais precioso depois do Senhor, depois da salvação em Cristo, é a nossa família. Numa escala de valores, para você que não sabe, quem está em primeiro lugar? Diga comigo, Deus. Você está aqui? Amém? Em segundo lugar está a família. E pasme, em terceiro lugar o trabalho e em quarto lugar a igreja. Alô, você está aqui? Nós não podemos inverter esses valores. Nós não podemos colocar uma coisa no lugar de outra, para não ter choque, para não ter problema. Alô, você está aqui? Como assim, pastor? O senhor colocou a igreja em quarto lugar. Mas sabe, irmãos, uma vez que você está em Deus, você consegue administrar as outras coisas, ou pelo menos deveria. Alô, você está aqui? Amém? Você não pode deixar com que absolutamente nada tome o lugar de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, somente a Ele servirás. Não é assim que a palavra diz? Amém? Você está aqui? Mas a gente vê que tem muita gente que não consegue administrar as outras coisas, porque mistura, coloca trabalho na frente de família, coloca igreja na frente de família. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter suas responsabilidades com relação à igreja. Aliás, a igreja, irmãos, é um centro de treinamento divino aqui na terra. Nós somos treinados na igreja a como nos comportar bem aqui na terra, nos preparando para irmos ao céu. Você está aqui?
É verdade que você, precisando fazer o rema, você vai descobrir que você não vai morar no céu. Ficaremos no céu por um espaço de tempo. Moraremos por um espaço de tempo. Você está aqui? Mas aí é pano para mais manga. E no rema você vai aprender sobre isso. Amém? Quero já te convidar para estar quinta-feira conosco. O pastor Anderson, do Verbo da Vida de Crato, professor do Rema, vai estar aqui em mais uma edição de um tema escatológico. Bênção demais. Amém? Você está aqui? Mas o que nós vemos, irmãos, é muita gente se atrapalhando nessas responsabilidades. Muita gente se dedicando a tantas outras coisas e não se dedicando à família. E é por esse motivo que muitos adolescentes estão afastados, muitos jovens estão afastados, muitos maridos se desgovernaram, muitas mulheres se perderam, muitas famílias se destroçaram, muitos casamentos se desfizeram, porque a pessoa não procurou sabedoria em Deus para administrar essas áreas da sua vida. E o que é pior, muitos nem chamaram a Deus para a sua vida cotidiana. Então, quando nós olhamos nesse texto, quando o Senhor fala para o profeta Isaías, para que ele vá até a casa de Ezequias, e traz essa sentença sobre ele, de que daquela doença que ele havia acometido, ele iria morrer. A Bíblia diz, irmãos, que quando o profeta sai, o rei Ezequias, ele se volta para a parede, ele ora a Deus, ele chora, ele ora a Deus, e o Senhor, antes mesmo que Isaías faça todo o percurso do retorno, o Senhor manda que o profeta retorne e anula aquela sentença pelo período de 15 anos. Diz comigo, 15 anos. Agora, é importante salientar que antes do Senhor anular aquela sentença, ele disse algo interessante para o rei Ezequias. Ele disse: arruma a tua casa. Porque o Senhor anulou aquela sentença, estabeleceu mais 15 anos de vida para Ezequias, não quis dizer que ele não continuasse com a responsabilidade daquilo que ele tinha recebido de Deus, que era arrumar a casa. Diz comigo, arrumar a casa. Então, ao contrário do que muitos pensam e até pregam, essa palavra que o profeta Isaías traz para o rei Ezequias tem a ver com questões familiares, que são questões sérias. Não se fala não fala de desorganização financeira, porque afinal de contas Ezequias era um rei, ele tinha súditos que o serviam, ele era abastado, então não era problema financeiro e muito menos ministerial, ele era um rei. Diz a ver com questões familiares. Quando nós vamos lá para 2 Reis, não precisa você abrir, no capítulo 18, no verso 1, diz assim: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Lembra que houve um episódio em que eles eram picados por serpentes, e aí Moisés ora ao Senhor, o Senhor dá uma direção que Moisés erga uma serpente de bronze, ali era uma tipologia de Cristo, e quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. Irmãos, o povo se acostumou tanto com a coisa que começou a adorar a serpente. O povo permitiu que a religiosidade os tomou e passou a adorar a serpente, aí Deus, através de Ezequias, mandou aniquilar aquilo. Em suma, Ezequias era alguém que servia ao Senhor, que andava retamente diante de Deus. A palavra diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.
porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardar os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então era alguém que servia ao Senhor, tinha uma vida reta, né? Se fosse nos nossos dias, nós diríamos assim, esse cara aí é crente. Mas irmãos, havia alguma coisa que precisava ser ajustada. Porque uma coisa é um médico chegar para alguém e dizer assim, olha, você só vai viver 3 meses. E outra coisa é o próprio Deus mandar que o profeta vá na casa e falar assim, ó, diz a ele que ele vai viver somente 15 dias. E aí você fica assim, o que foi que esse homem fez? Ah, irmão, tem coisa que só o céu sabe. E não convém a mim e a você perguntar, será se pecou? Não pecou? Será se chupou manga e comeu leite? Chupou manga e bebeu leite? Não cabe a nós, irmãos. Você está aqui? Amém? O céu é um lugar de surpresas. Mas enfim, a mensagem fora dita, a mensagem fora entregue. Quando Ezequias recebe essa palavra do profeta Isaías, ele tinha 39 anos. Ele reinou 54 anos. O que nós olhamos, irmãos, e vem aquele toque, aquele zelo, é o que nós fazemos com as direções que nós recebemos. O que você faz com as palavras que você escuta aqui nessa igreja? Com as ministrações que você ouve? Homens e mulheres de Deus, ungidos, que são porta-vozes de Deus, o que você faz? Porque sabe, irmãos, uma vez que uma direção é liberada, ela não é liberada somente por ser liberada, ela sempre tem um objetivo. A palavra de Deus não volta vazia para ele. Sabe que muita coisa do que não aconteceu ainda, talvez tenha sido porque você não deu a significância necessária àquilo que o Senhor falou com você. Você ouviu a palavra e você a julgou como insignificante, porque alguém que julga o que ouve de Deus como significante, começa a andar na altura do que foi liberado. Você está aqui ou já foi para casa? Alguém que ouve uma direção de Deus, arruma a tua casa, irmãos. Eu e você, quando ouvimos isso, a gente já fica pensando assim, opa, deixa eu ver, deixa eu me autoanalisar, deixa eu ver lá em casa o que é que precisa ajustar, com as crianças, com a mulher, com o esposo, com a família. A gente começa logo a pensar no que tem que ser feito. Mas não adianta, irmãos, ouvir verdades como estas e sabe, entrar aqui e sair aqui, e voltar para a vida cotidiana. Então vamos lá, ele reinou 39 anos, ele tinha 39 anos, ele servia ao Senhor, amém? Agora, quando o Senhor fala assim, arruma a tua casa, eu penso que é um toque do Senhor para dizer assim, ó, esteja pronto, ou se apronte. Olha para ele e fala assim, esteja pronto. Sabe, estar pronto, irmãos, não é somente, não tem a ver somente com questões espirituais do dia a dia, porque esse homem seguiu a Deus, se serviu a Ele, de forma que a palavra o coloca, sabe, num lugar de honra, por ter servido ao Senhor. O cara era crente. Você está aqui? Agora, o que nós percebemos, irmãos, e nós vamos ver no decorrer da ministração, é que faltava algo na vida do Ezequias, e o ponto que precisava de arrumação, ou ser arrumado, era justamente com relação à família. Lá no Salmo 45, verso 1, diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, na verdade é um dos salmos dos filhos de Corá, diz bem assim, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como uma pena de habilidoso escritor. E no verso 17 desse mesmo capítulo, ele diz, o teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão
para todo sempre. Olha como disse o salmista, de geração a geração. Agora, como é que ele faria o nome do Senhor ser lembrado de geração a geração, se pela contagem dos dias é estabelecido que ele possa viver a sua própria geração e alcançar algum tempo mais uma outra geração? Porque no ciclo da vida, não sei se você sabe, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Embora estejamos sujeitos a ser arrebatados. Você está aqui? Amém? Mas no ciclo normal da vida, você até pode viver a sua geração e talvez, quem sabe, tocar numa próxima. Nós temos tocado, na verdade, né? Na geração dos nossos filhos, alguns chegam a tocar na geração dos netos. Mas, irmãos, vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais estar em outras gerações que vieram. Então, como é que se faz para que o nome do Senhor seja alcançado de geração a geração? Vou dizer para você, olhando para os seus filhos e ensinando aos seus filhos quem Deus é, passando para os seus filhos quem Deus é para você, o que Deus fez na sua vida. Alô, você está aqui? Quando a palavra diz de geração a geração, diz respeito a você passar quem Deus é para aqueles que lhe sucederão. Me ajuda a falar assim: haverão muitos que me sucederão. No Salmo 145, no verso 4, diz assim: uma geração louvará a outra geração. Outras versões diz: contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Sabe de uma coisa, meu irmão? É verdade que Deus é supremo, é verdade que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele só age onde Ele é desejado. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como a próxima geração será afetada se na nossa geração nós estamos mudos, tímidos, afastados, amando mais os prazeres da carne, amando mais o presente século? A única coisa, irmãos, que nos acompanha quando chegar o fim dos nossos dias são as nossas obras. Você já viu algum sepultamento e as pessoas levando o ouro daquela pessoa, os carros importados, as casas, levando nas costas as moedas, as cédulas? Os faraós faziam isso, né? Porque eles achavam que retornariam. Mas, irmãos, a única coisa que nós levamos, irmãos, é o que nós fizemos, as nossas obras. O legado que nós deixamos é o que nós conseguiremos levar. Agora, quantos sabem que legado é algo que se deixa para ser lembrado? Tem alguém aqui nessa igreja vivo? Lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 13, diz assim: então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras ou das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha para ele e fala assim: tudo que você fizer. Agora fala mesmo, irmão, pelo amor de Jesus. Não olha para mim com essa cara de morto, não. Olha para ele e fala assim: as tuas obras te acompanham. Fala assim: as tuas obras falarão sobre você. Você não está numa missa de corpo presente. O finado ressuscitou no terceiro dia, está vivo. Amém? Ele diz claramente: as obras os acompanham. Irmãos, isso é coisa para a gente parar assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Que obras eu estou realizando? Que marcas eu estou deixando? Que legado eu estou deixando? Porque, irmãos, está justamente aí, é esse legado que vai tocar outras gerações. Agora, irmãos, o que nós aprendemos é que nada é tão importante quanto o legado que nós deixamos.
E é por isso que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas, amém? Novas oportunidades nos são dadas para fazer o legado agora de forma diferente, amém? Você está aqui? As pessoas podem esquecer meu nome, irmãos. Eu não estou preocupado se o meu nome não sai nas revistas, em quantas curtidas as minhas postagens têm. Elas podem até esquecer o meu nome, de onde eu vim, para onde eu fui. Mas o que eu não quero é que elas não esqueçam que eu vivi para servir a Deus. Amém? Agora, irmãos, quantos anos Deus deu para Ezequias? 15 anos. Ele deu mais 15 anos para que Ezequias fizesse o quê? Fizesse o quê? Fizesse o quê, irmão? Arrumasse a casa. Agora, irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, você sabia que com experiência como essa, um tempo que esse homem viveu temendo a Deus, você sabia que ele não devolveu para Deus o que Deus havia pedido dele? Nos 15 anos que ele recebeu, irmãos, ele não devolveu a Deus. Em outras palavras, ele não arrumou a casa. Eu quero ler outro texto com você, capítulo 21 de 2 Reis, capítulo 1, verso 1, capítulo 21 de 2 Reis, verso 1. Você encontrou? Mãezinha, tem uma poltroninha ali na sala do acolhe, bem aconchegante, para ficar com ela. Eita glória! Irmãos, essa igreja está crescendo, viu? Eu já pedi, foi as contas, viu? Do monte de 12, 11. Meu Deus, eu não sei se eu devo aconselhar você não tomar daquela água ali do... 11 ou 12, irmãos? 12, né? 12 irmãs grávidas. Eita, glória a Deus, é porque tem televisão em casa esse povo. Glória a Deus, estamos crescendo, amém? Somos férteis, para a glória de Deus. 2 Reis 21, vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Irmãos, lá em Jeremias, no capítulo 15, o profeta Jeremias, óbvio, Deus falando através do profeta Jeremias, uma sentença vem sobre toda uma cidade por causa da maldade de Manassés. E quem era Manassés? Filho de quem? Ezequias. Diz comigo, uma outra geração. Ezequias era uma geração, Manassés era uma outra geração. Uma geração que tocou noutra geração. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tinha quantos anos Manassés quando ele começou a reinar? Diga comigo, 12. Quantos anos Deus deu para Ezequias? 15. Isso quer dizer que nos 15 anos que Deus deu de prorrogação para Ezequias, Manassés nasceu. Como é isso, irmãos? Como é que é um homem tão poderoso, um homem temente a Deus, e agora o filho vem totalmente diferente de como o pai era, fez totalmente diferente de como o pai fez. Uma outra geração, irmãos, que não sucedeu como deveria suceder a geração do seu pai. A Bíblia diz que não houve outro rei tão perverso quanto foi Manassés. O que é que eu aprendo com isso? É que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe, peixinho é.
mas filho de crente não é crentinho, a não ser que o pai ensine. Uma geração contará a outra geração. Diz comigo, uma geração contará com a outra geração quem Deus é. Sabe, a gente escuta um negócio desse, eu fico logo pensando, meu Deus, que tipo de pai eu estou sendo para as minhas filhas? Meu Deus, onde é que eu estou errando? Porque, irmãos, nós estamos vivendo, sabe, em tempos desafiantes. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Eu costumo dizer para as meninas, não espere algo bom de um mundo caído e tenebroso. Às vezes a gente fica conversando, as meninas, pai, aconteceu isso, isso e isso, eu vi na internet isso, e você fala, filha, não espere algo bom de um mundo caído. E é por isso que, quando Jesus orou por nós, irmãos, ele disse ao Senhor, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Porque se a gente que é o sal ser tirado, irmãos, como ficaria o mundo? O problema, sabe o que é? É que muito sal não sabe que é sal e está se deixando perder a essência. Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, no verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, uma vez que essa geração entende que precisa manter essa próxima geração afogueada, ela precisa se afoguear a partir de agora. E não deve de forma alguma aceitar que o mundo que apaga fogo tenha acesso. Então hoje a gente vê as pessoas fazendo postagens com músicas que não são cristãs, a gente vê pessoas até fazendo dancinha que o mundo lá fora faz, e as pessoas têm a cara de pau de dizer pra gente, isso é normal. Sabe, irmãos, eu não quero colocar aqui a culpa, porque quem somos nós para julgar uns aos outros? Nosso juiz é o Senhor, amém? Mas, irmãos, se a gente afrouxa demais, o mundo abraça demais também. Então a gente deixa os nossos filhos na internet, a gente vai comer juntos e para não perder tempo, ou não deixar as nossas crianças roubarem o nosso tempo, a gente coloca vídeo, e a criança fica comendo lá, olhando o vídeo, ela vai para outro mundo, na sala de jantar, ou na sala de almoço com os pais. Refeições com família, irmãos, são coisas importantes, porque é justamente ali que o pai conversa, corrige, amém? Esses momentos não são momentos para entreter, são momentos, irmãos, para investir. E deixa eu falar uma coisa para você, não há nenhum investimento, irmãos, pelo contrário, tenha muito cuidado, que Satanás, nós estamos lidando com alguém que tem quantos anos, luz à nossa frente, que entre um desenhinho daquele, lança uma flecha veroz, e você fala assim, meu Deus, onde é que essa menina aprende? Porque aqui em casa, essa menina, irmãos, é óbvio, nas telas, na escola. Eu me lembro que a gente estava lá em casa e Dininha era pequena, chegou, Linda, vem cá, eu quero te ensinar uma nova palavrinha que eu aprendi. E Linda, bebê, ela fala comigo, aí disse a palavra que eu procurei, terra, irmãos, para me sustentar, porque ela não escutava aquilo lá em casa, ouviu na escola, pasme, num colégio cristão. O mundo quase cai quando eu escutei aquela palavra, porque ela nunca ouviu dizer isso com Jeane, a Jeane falar isso comigo. Sabe, irmãos, sabe como é que a gente mantém a chama tocando na geração que é a dos nossos filhos? Sendo exemplo para eles, comunicando as verdades a eles, de dia, de noite,
imprimindo na nossa vida, na atmosfera da nossa casa, aniversários com musiquinha do mundo, irmão. Que lariei o quê, queridos? Você está aqui? Esse pastor é extremista, é legalista. Não, irmão, eu sou crente. Eu sou crente. Eu não conseguiria, irmãos, imaginar um aniversário de Jesus, os discípulos, e vamos lá. Você está aqui? Por causa desse legalismo é que eu estou vendo muita igreja fria, muito crente frio, afastado. Tem glória a Deus nessa igreja? Quero terminar com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos amados, ou aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, a Bíblia diz, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, como flechas na mão do guerreiro, ou algumas versões dizem do arqueiro. Irmãos, nós lançaremos os nossos filhos como flechas. Não devemos lançar flechas doentias, sem identidade. Sabe que o problema de muitos pais é querer fazer os seus filhos, nada contra, excelentes profissionais, mas não são excelentes crentes. O cara arrebenta na medicina, mas é arrebentado nas verdades espirituais. Eu não estou dizendo que você não deve investir nos seus filhos, não. Nossos filhos devem estar nas melhores faculdades, mas devem ser lançados lá com uma bagagem. Porque eles não são mais um, eles são diferentes. Irmãos, se já foi desafiador para nós, para nossa geração, sermos crentes, imagina para essa geração agora. O problema, sabe o que é? Que a gente tá se dobrando ao estilo do mundo, na educação dos nossos filhos. Repito, não quero colocar aqui a culpa no Ezequias com relação a Manassés, mas irmãos, alguma coisa aconteceu. Eu me lembro de um dia nós chegamos em casa e eu cheguei do trabalho, a Jeane também, e a irmã que nos auxiliava estava dando a comida para Dina. Aliás, já tinha dado a comida para Dina. Dina era Linda não havia nascido ainda, Dina era pequenininha, ainda bebê na verdade, dando a comida, já tinha dado a comida dela, a casa estava arrumada, o almoço feito, à mesa, nos aguardando, e ela lendo a Bíblia para Dina, um bebê. E quando nós chegamos, eu e a Jeane, nós nos alegramos com aquilo, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus cuidou tanto de nós esse tempo todo, porque essa irmã foi trabalhar conosco lá, foi nos auxiliar debaixo de uma revelação que ela recebeu lá na igreja dela. Deus usou o pastor dela e falou assim, você vai ser porta de escape para aquele casal. Olha como Deus é bom, irmãos. Então você chega em casa, está a irmã lendo a Bíblia para um bebê. E aí Jeane se alegrou, aí chegou e disse, irmã, mas lê a Bíblia, ela não vai entender. Ela disse, não, irmão, eu sei que ela não entende, mas a primeira impressão que ela terá, eu creio, vai ser com a palavra. Querido, eu sei que você também não gerou e não está gerando flechas para o mundo. Você gerou e está gerando flechas para Deus. Porque a sua geração contará a geração dos seus filhos, que contará a geração dos seus netos, que contará a geração dos seus bisnetos, que contará as demais gerações. Muito do que nós estamos vivendo hoje, irmãos, foram gerações que se mantiveram firmes.
Se nós nos calarmos, é possível que a próxima geração seja a geração mais fria que já houve. Qual é o espaço da nossa geração para uma geração fria, gélida, mórbida? Uma única. Você está vendo que o negócio é sério? Você está vendo que você precisa conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo? Você lembra quando nós apresentamos às crianças, que nós falamos acerca do que está escrito lá em Provérbios, que os pais devem ensinar no caminho? Nós não geramos e não geraremos flechas doentias, ou que são lançadas para qualquer direção. Essas flechas têm uma direção, irmãos. E sabe, queridos, o desejo do nosso coração é que os nossos filhos sejam muito mais crentes do que nós, façam muito mais do que nós. Você está aqui? Você está aqui? Eu queria chamar aqui Dina e Linda. Elas estão por aqui. Eu quero fazer algo aqui com as minhas filhas e, como pastor dessa igreja, eu sugiro que você faça o mesmo. A despeito de seu filho estar em casa, estar distante, morando em outro lugar, enfim, mas eu sugiro que você faça o mesmo. Porque, irmãos, uma vez que ensinamos os nossos filhos e ensinamos como exemplo, ensinar com o exemplo, irmãos, vale muito mais do que ensinar somente com palavras. Porque no decorrer do tempo, as palavras elas podem se perder, mas o exemplo jamais. Palavras ficam, mas exemplos marcam muito mais. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: olha, exemplo marca muito mais. É por isso que a Bíblia diz para ensinar no caminho. No é você caminhando e ensinando, caminhando e ensinando. Vamos voltar? E sabe, irmãos, eu e a Jeane, que não pôde estar aqui, nós, antes das meninas nascerem, nós sempre oramos, nós sempre rendemos graças a Deus, e sempre desejamos, e fazíamos isso, irmãos, declarando sobre a vida dos nossos filhos, quando nem sabíamos que seriam duas meninas. Embora eu me recordo de um tempo estar orando, já orando pela minha esposa, que eu não sabia quem era, já orando pelos meus filhos. Eu me recordo que eu estava um dia orando e eu disse: Senhor, obrigado pelas minhas filhas. Filhas? Muito antes de casar, muito antes de saber que seriam duas meninas. Mas eu quero, meninas, diante da igreja, diante do Senhor, dizer a vocês que eu as amo, que vocês são o que de mais importante eu e a mãe de vocês temos, e que existe uma expectativa no nosso coração, e nós cremos nessa expectativa tanto quanto cremos na graça para ela ser suprida, atendida, estabelecida. Eu e a mãe de vocês, nós liberamos vocês para seguir o plano, o propósito e a vontade de Deus para a vida de vocês. Nós somos apegados a vocês, mas nós somos apegados mais à vontade de Deus para a vida de vocês. Nós cremos que vocês estão guardadas, nós cremos que o Espírito Santo é o ajudador de vocês, nós cremos que Ele as guiará para toda a verdade, em todos os aspectos da vida de vocês. Nós cremos que Ele ajudará nas escolhas de vocês, para que vocês cumpram
fidedignamente o propósito de Deus para a vida de vocês. Peço perdão a vocês se em algum momento o papai errou, foi rude, grosso, machucou, mas ao mesmo tempo também desejo que vocês cresçam em graça, em conhecimento, corram velozmente. Desejo que, se Jesus não voltar no tempo certo, vocês nos deem netos. E que os nossos netos também sejam marcados como vocês estão. Eu declaro sobre a vida de vocês produtividade, alargamento, frutificação, providência, prosperidade. Eu declaro sobre a vida de vocês chamados poderosos. Eu e a mãe de vocês, nós declaramos que muitas pessoas serão tocadas por Deus através da vida de vocês. Serão ministradas por Deus através da vida de vocês. Declaro que os pés de vocês pisarão em tantos outros lugares, correndo velozmente com a mensagem do Evangelho, com a palavra do Espírito na boca e no coração. E muitas vidas serão abençoadas por Deus através da vida de vocês. Eu as abençoo em nome de Jesus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu as amo em nome de Jesus. Vocês não são um erro. Vocês não são alguém que não deu certo. Vocês são um sucesso. Cheias do Espírito, ousadas, intrépidas, velozes, cheias de graça, do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Podem voltar. Eu quero incentivar você a fazer isso com seu filho. Não, irmão, esse negócio me ajuda, irmão, no meu ministério. Eu quero incentivar você a fazer isso com seus filhos. Sabe que quando o Senhor ordenou a Moisés, que deu a Moisés a direção para tirar o povo do Egito, e quando o faraó ficou resistindo, teve um momento, irmãos, que Moisés disse: não vai ficar uma unha sequer. Você não pode aceitar, se o seu filho está distante, filhos de crentes ateus. Você não deve aceitar isso, irmão. Você não gerou o seu filho. Nós não geramos os nossos filhos para as drogas, para a perdição, para outras mazelas mais. Nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor. E no que depender de nós manteremos viva a chama do Evangelho, de geração a geração. Você está aqui, você pode ficar de pé. Fica de pé. Diga comigo: eu e a minha casa, fala, serviremos ao Senhor. Diga: independente de quaisquer situações. No legado que estamos deixando, irmãos, na história que estamos deixando, não pegará bem. E Galeno serviu ao Senhor todos os dias da sua vida, e suas filhas não fizeram o mesmo. Não. Você está aqui? Você está aqui? Diga comigo: não. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Diga: vamos servir ao Senhor. Você está aqui? Eu preciso rapidamente perguntar: onde estão as pessoas que entregarão as suas vidas para Jesus hoje?
que reconhecerão a Jesus como Senhor e como Salvador hoje, que vão inaugurar uma nova estação nas suas vidas, recebendo a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Onde estão essas pessoas aqui na igreja, que vieram hoje decididas, não, eu preciso chamar a Deus para a minha vida, eu preciso receber a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, eu preciso voltar para casa hoje salvo, eu quero começar um novo legado, uma nova história na minha vida. Onde estão essas pessoas? Se você está aqui e deseja entregar sua vida para Cristo hoje, recebê-lo como Senhor e como Salvador, levante sua mão e venha sem demora. Nós estamos te esperando para orar por você. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Você que está de repente afastado, quer voltar para o caminho, tem alguém? Tem alguém que deseja fazê-lo nessa noite? Você deseja fazê-lo? Você precisa chamar o Senhor para ser mestre, dono da sua vida, entregar o barco da sua vida ao grande mestre. Onde está a primeira pessoa? Vamos cantar uma canção e vamos se dar tempo para tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão mais importante. Sabe, queridos, é convidar o céu para morar dentro de você, é mudar o rumo da sua história. Onde está a primeira pessoa que deseja fazer isso? Vamos cantar uma canção. O Senhor está te chamando nessa noite para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Faz isso nessa noite, faz isso nessa noite. O perfume mais caro, faz isso nessa noite. Derramo aos seus pés. O Senhor está te chamando para mudar a sua história, a sua vida. Seja adorado através. Oh, aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Te exaltamos, Senhor. Orado através de mim. Onde está a primeira pessoa? Vem sem demora. Vem sem demora. Eu te entrego toda a minha devoção. O Senhor está te chamando nessa noite. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Entrega a Ele a sua vida nessa noite. Entrega a Ele, entrega a Ele. Ele está te chamando. O perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. O Senhor está te chamando para viver os melhores momentos e dias da sua vida. Eu te entrego toda a minha devoção. Oh, aleluia. Seja
entrego toda a minha devoção. Se me quer mudar a sua história, só Ele pode fazer isso. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Quantos desejam entregar a vida para Jesus nessa noite? Onde está a primeira pessoa que deseja fazê-lo? Você não pode voltar para casa sem essa certeza, sem a sua vida confirmada em Deus. Onde está? Tem alguém que deseja fazê-lo? Bom, ainda há tempo para isso. Esse culto